Pessoal, então hoje a Maíra vai fazer a segunda apresentação dela no Covida, continuar o seminário sobre campos vetoriais rotacionados. E é isso aí. Vamos lá, Maíra. Valeu. Olá. Tá, vou abrir aqui o PDF. Eu vou dar uma lembrada nas definições, porque o Hugo não lembra de nada. Vamos lá. Ixi, não é só o Hugo não, viu? Eu também, minha memória decai muito rápido. Tomara que eu lembre, né? Não tem esse conceito em dinâmica de decaimento exponencial de memória? Provavelmente. Eu sou exemplo vivo desse negócio. Tinha, mas eu esqueci. Tá, então eu vou começar com a definição de o que é um campo vetorial rotacionado, que a gente está adotando. Que bom, primeiro, né? Qual que é o objeto de trabalho? É esse sistema de EDO. E no nosso caso, eles vão ser com essa cara aqui. Né, os pontos críticos no interior de D permanecem fixos. E se você pegar os vetores da derivada, o produto vetorial entre eles é maior ou igual a zero, quando você varia um pouquinho o lambda. E eles não podem ser identicamente nulos para uma curva fechada. Beleza. Tá. Aí eu tinha feito um monte de coisa sobre definições, mostrar qual que era a mais geral e etc. E agora a gente vai na parte que interessa mesmo, que são os teoremas sobre essas famílias. E o único que eu vou provar é esse teorema da não interseção, que ele é bem grandinho assim, mas tem uma prova que eu acho legalzinha. E tá. O que é esse? Você pode voltar na proposição que você provou, que é equivalente à definição? Para eu processar rapidinho. Proposição é essa. Então, tipo assim, no ponto, o produto vetorial do campo com a sua derivada com relação ao parâmetro é maior ou igual que zero, né? A menos sinal. Sempre. Isso. E a segunda... a segunda fala que ele não é identicamente nulo. Ok. Mas observando que isso aqui é mais geral do que a gente tem na definição, né? Essa proposição é para falar que a definição que a gente tem é a mais geral possível. Porque a gente tinha aquela definição do começo, sim, né? Sim. Não, ok. Então, a gente vai usar essa identidade aqui depois, que é equivalente. Vamos voltar. Tá, então o que o teorema fala? Se a gente tem dois sistemas com lambdas diferentes e órbitas periódicas L1 e L2 associadas a cada sistema, pode acontecer duas coisas. Ou essas órbitas são iguais, ou elas têm interseção vazia. Ou seja, você não pode ter duas órbitas se cortando em algum ponto. E se o lambda 1 está muito perto do lambda 2, o caso 1 não acontece. Então, a única coisa que pode acontecer é elas serem disjuntas. Beleza? Deu para entender o enunciado? Esse negócio no final quer dizer que se eu perturbar ele um pouco, as órbitas certamente são disjuntas, é isso? Isso. E se o lambda 1 estiver muito perto do lambda 2. Aquela segunda condição que é sempre existe um ponto tal que o produto é igual a zero, é diferente de zero, meio que vai garantir que eu não posso pegar o lambda, a função f como sendo constante, né? Em lambda. Isso, ok. Tá. Maíra, só uma coisa. Qual que é o sistema 4? Eu tô perdido aqui, eu não lembro dos sistemas. O sistema 4 era aquele com o P e o Q, os dois polinômios, ou eram as funções analíticas? Nesse caso, são funções analíticas. Tá.
Não. Tá. Bom, esse é bom, né? É que o 4 a gente tinha mudado de linguagem. É que é essa aqui. Eu, ao invés de escrever fake. Ah, sim, tá. Tá, beleza, obrigado. Tá, e as hipóteses, né, são que L1 e L2 tem que ter a mesma orientação e tem que estar em volta dos mesmos pontos críticos. Tá. Então, começo da prova, a gente vai começar provando a primeira parte, que é essa aqui, quando o lambda 1 não está tão perto do lambda 2. Quer dizer, o contrário. Bom, suponha que L1 e L2 têm a mesma orientação e circundam os mesmos pontos. Então, a gente não pode ter... A gente tem caras específicas, né, para L1 e L2, que podem ser as seguintes. Ou L1 e L2 são tangentes assim, né, ou o contrário, porque nada garante que uma está dentro da outra, está dentro da uma, ou elas se cruzam assim. Por que elas não podem estar uma para fora e outra, tipo, separadas, disjuntas? Porque se eu tenho um ciclo limite, tem que ter um ponto crítico dentro dele, isso é um teorema. E como elas circundam os mesmos pontos críticos, elas não podem ser disjuntas, né? Beleza? Não entendi esse argumento. Se você tem um ciclo limite qualquer, tem que ter um ponto crítico dentro dele. Isso é uma... Ou ele tem infinitos ciclos limites aqui dentro, ou ele tem um ponto crítico. Isso é um teorema. E por que ele não tem infinitos ciclos limites? Na verdade, quando ele tem infinitos ciclos limites, ele também tem um ponto crítico, né? Porque o ponto crítico vai ser... e vai ser um centro. Ok. E então, se eu tivesse uma órbita aqui fora, separada, ela não ia estar circundando o ponto crítico, né? Mas só tem um ponto crítico? Não, mas a questão é que as duas órbitas circundam os mesmos pontos críticos. Então, se essa órbita aqui tivesse para fora, ela não poderia circundar o ponto crítico que estava dentro da outra órbita, né? Mas você está excluindo... você está falando que o caso disjunto não tem. Eu não entendi. Esse terceiro caso que você está mostrando aí pode acontecer, tranquilo. Pode. O que não pode acontecer... Tá bom. Eu acho que o Hugo ficou com a mesma impressão que eu, que esse terceiro caso não acontecia, mas então tá tudo certo. Foi isso que eu entendi também. Você está falando que os casos disjuntos não ocorrem, né? Isso, perfeito. L2, L2, 6. Tá. Certo. Ok. E... Tá, a gente vai fixar uma direção, por exemplo, horária, e suponha que a conclusão é falsa, né? Então, no caso da afirmação ser falsa, a gente tem aqueles 3 aspectos que eu comentei. Ok. Agora, a gente vai separar em 2 casos, porque esse primeiro aqui pode ser tratado como um caso só, né? Porque é só trocar a ordem. E esse aqui é outro caso. Tá. Beleza. Um caso só assim, a gente está supondo uma ordem para o lambda 1 e o lambda 2, né? O lambda 1 é maior que o lambda 2, o lambda 1 é maior... Ou o contrário. Só que a essência da prova, assim, é a mesma. Vocês vão ver. Tá, então a gente começa com essa cara, né? As órbitas são tangentes. E com o caso A, que é o lambda 2 está dentro do... O L2 está dentro do L1, sendo que a gente fixou o lambda 2 maior que o lambda 1. Tá, e aqui a gente pode fixar também o sinal desse F produto F lambda, porque ele é sempre maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 0, né? Mas eu posso fixar ele sendo maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 0, sem perder generalidade.
E, ok. O A é o ponto de Por que você tangência. consegue isso? Porque saber se ele é negativo ou positivo não vai fazer diferença. A diferença é que ele mantém o sinal. Então eu tô fixando. Ok. Mas tipo assim, ok. Então tá bom. Ele é maior ou igual a zero por causa daquela equivalência, né? Que na definição, essa parte aqui era equivalente a um item da definição de campos vetoriais rotacionados, né? Então eu sei que Tô esse ligado. produto é maior ou igual a zero. Mas ele poderia ser menor ou igual, né? Mas sem perder generalidade, eu posso supor que eu posso inverter a orientação do lambda, né? E supor que ele é positivo. Sim. Mas para prova, tanto faz o sinal. Não, ok. Tá, e a gente sabe que A é o ponto de tangência. Então, eu tô dando o nome aqui, o ponto de tangência. Então, eu sei também que o ângulo no ponto zero vai ser o mesmo para os dois lambdas, né? Porque se A é ponto de tangência, o vetor aqui é o mesmo. Então, ele tem que ter o mesmo ângulo para os dois lambdas, certo? Então, aqui essa parte. Para mim tá ok. Tá. Então, eu vou falar que o θ do lambda 1 é igual ao θ do lambda 2, que é θ zero. Tá. Se o θ0 é diferente de zero, a gente pode falar que ele está entre 0 e 2π. Só pegar o módulo, né? E se ele é igual a zero, a gente fala que ele está entre menos π e π. Só para colocar ele no intervalo que ajuda a gente. E então a gente pode falar que a diferença dos dois θs é menor que 2π numa vizinhança do x menos x0. É numa vizinhança do x0. Por continuidade, né? Porque eu sei que se o meu θ x0 tá entre 0 e 2π, se eu pegar um x numa vizinhança do x0, ele também vai estar nesse intervalo, certo? Uhum. Tá. Uma pergunta idiota. Quem que era o x mesmo? O x ele é condição inicial do sistema? Volta para cima. Ponto que você tá pegando. É um ponto em cima da curva. Isso, qualquer lugar, na verdade, né? Porque para qualquer ponto do plano você tem um vetor associado, porque é um campo vetorial. Sim, verdade. Ok. Esse θ é o ângulo associado ao vetor. Ok. Tá. Mas o que isso quer dizer? Que a diferença é sempre maior ou igual a zero e menor que 2π. Pela posição dos vetores, deixa eu tentar desenhar isso. Tem uma órbita. Esqueci que eu tenho uma mesmo. Tá. E aqui a outra órbita. Quando eu falo que a diferença dos ângulos é sempre maior ou igual a zero, quer dizer que se no começo os vetores coincidiam, se eu pego uma órbita passando por aqui, nessa vizinhança, e o vetor sempre está um pouquinho inclinado para baixo, e o outro vetor sempre para cima, que é o que vai acontecer com a diferença sendo positiva, quer dizer que essa órbita teria que cruzar a outra órbita, e não ser tangente. Então, isso quer dizer que essa órbita de dentro teria que fazer uma coisa estranha, assim. Essa parte de baixo que passa pelo ponto A teria que fazer uma coisa assim. Mas isso não pode acontecer, né? Porque as duas órbitas são tangentes. Dá para entender essa ideia do ângulo? Eu não entendi o que você quis dizer. É que a diferença entre os vetores que orientam aqui a órbita com relação aos ângulos vai ser sempre maior que zero. Então, tipo, você vê que aqui a diferença deveria ser negativa e aqui positiva para poder fazer essa tangência. Mas como é sempre maior ou igual a zero, então eu teria que ter essa parte da órbita cruzando a outra. Convencido. Faz sentido? Convencido. Sim. Né? Tipo, antes de chegar no ponto, o ângulo deveria ser, tipo, negativo e depois seria positivo, né?
Não o ângulo, a diferença entre os ângulos dos vetores. Isso. Eu tenho, tipo, o vetor associado a um sistema e o vetor associado a outro. Beleza. Tá. Então, isso quer dizer que existe um ponto B fora do... pertencente a uma órbita que estaria fora da outra órbita, né? Então, isso aqui leva a uma contradição. E é a mesma história para o segundo caso, o B, né? Em que o L2 está para fora e o L1 está para dentro. É o mesmo argumento. Você pode voltar no argumento do por que a diferença dos tetas é positiva? Posso. Só para... Tipo... 12, 13... Eu não entendi por que é positivo sempre. Isso não é claro para mim. Tá. Isso vem dessa... da 12, em essência. Isso, porque se eles não fossem sempre positivos, eles teriam que ser positivos a menos de infinitos pontos, né? Porque senão essa derivada não poderia ser maior ou igual a zero. Certo? Essa aqui é a derivada com relação à lambda. Então, se essa diferença aqui tivesse um ponto de acumulação em que isso aqui fosse menor ou igual a zero, esse limite aqui, que é a derivada, não poderia ser maior ou igual a zero. Para mim ficar mais claro quando eu penso no produto, porque tinha a definição original, né, que era tipo f dependendo de lambda 0 e f dependendo de lambda 1 e o produto vetorial dele ser maior ou igual que 0. Certo. O fato de ser maior ou igual que 0 quer dizer que tipo a área não muda de sinal, né, a área orientada, né? Então não tem essa mudança de um passar para o outro lado. Pode pensar assim. É que aqui, na prova, a pessoa que fez a prova quis deixar explícito a relação com o ângulo, né? Não, beleza. Não, ok, eu entendi. Tá. Obrigado. Acho. Tá, beleza. Agora, a gente vai para o caso 2, né? Que é o caso em que... Onde estava a imagem? Aqui. Que é o caso em que tem a interseção em 2 pontos, A1 e A2. Certo. Tá, essa parte é um pouco chata de entender. Bom, nem tanto. É assim, eu sei que a diferença... Peraí que eu vou ter que rabiscar de novo. Onde que apaga mesmo? Era aqui, né? Achei. E o S troca entre os pincéis, assim. Aumenta a borracha aqui, né? Aumentar a borracha é do lado do Enter. Tá, tem uma órbita. E outra órbita. Como as duas têm a mesma orientação, eu sei que a diferença dos ângulos entre os vetores aqui vai ter um sinal. Suponho que aqui seja positivo. Depende da ordem, né, que eu escolho o ângulo, mas suponho que aqui seja positivo. A diferença entre os ângulos aqui vai ter que ser negativa. Faz sentido? Não, tá provado já. Então, como a função θ, que depende do x e lambda, é contínua... Ai, meu Deus. É contínua... Nossa. Eu não paro de escrever. É contínua em x e lambda. Então, a diferença, que é θ x lambda 1 menos θ x lambda 2, vai ter que ter um ponto em que se anula, né? Tem alguma coisa errada com essa luz. Vai ter que ter um ponto em que se anula, porque... Ai, meu Deus. Tá. Porque... Maíra, você tem que desabilitar um negócio em cima. Como não, ele vai refletir a tela. Clica em cima do negócio azul. Tá. Quando dá esse bug, você clica na tela para ele parar. Clica na tela não, clica no pad. Tá, então a menos de rabiscos aqui,
a diferença entre os dois ângulos em algum momento vai ter que ser zero. Beleza? Porque se aqui era positivo e aqui era negativo, então em algum momento vai ter que se anular, né? Por, sei lá, Weierstrass, que teorema é esse? Cálculo 1. Ok? Hugo? Eu concordo. Tá bom. Então, se em algum momento a diferença se anula, quer dizer que a diferença entre os dois tetas vai ter que ser ou zero, né? Ou os tetas são iguais, ou a diferença é π. Porque falar que a diferença dos ângulos é que pode acontecer dele não ser exatamente tangente, dele ter girado com essa diferença de orientação. Porque eu só vou ganhar que eles são tangentes, não que. Tipo, eu não sei para que direção eles estão exatamente, mas eu sei que a diferença dos ângulos vai fazer eles serem tangentes. Tá. Só que no primeiro caso, a gente vai cair de volta nesse casinho aqui, do caso IA, né? Em que essa diferença entre θ associada a lambda 2 lambdão é sempre maior ou igual a zero, por esse intervalo aqui. E aí a gente tem o mesmo problema de uma órbita ter do F lambda 2 ter que ter uma órbita atravessando a outra órbita. Mas, tipo, os únicos pontos de interseção são o A1 e o A2. Eu não posso ter um terceiro ponto de interseção. Então, esse caso está descartado. Beleza? Não entendi. Você pode fazer um desenho? Posso. Desenha isso para nós, assim. Tipo, eu entendi que tem um ponto onde o ângulo é igual. Dos dois campos, assim. Mas eu não entendi. Na verdade, não é necessariamente igual. Ele pode ser igual ou variar 180 graus. Não, ok. Porque eles só estão na mesma direção, na verdade. Tá. No caso. O que você quer que eu desenhe? Você entendeu que pode ter esse ângulo igual, né? Aí você quer saber o problema, que estudar. Isso eu não vi o problema ainda. Tá, o que acontece se tiver o ângulo igual? Na verdade, não é nem questão de desenho, é que a gente vai cair no caso do IA, sabe? A gente vai cair naquela parte da prova em que eu tenho um ponto em que os ângulos são iguais, né? Aqui. Você considera a órbita desse ponto. Tipo assim, se tem um ponto onde o ângulo ocorre, aí você pega... Se eu tenho um x0 para o qual o ângulo é igual, então eu posso fazer esses argumentos, certo? Ok. Isso quer dizer que vai ter uma órbita associada ao lambda 2 que vai atravessar a órbita associada ao lambda 1. Certo? Sim. Mas eu não posso fazer. Isso não pode acontecer, porque os únicos pontos de interseção das órbitas seriam o A1 e o A2. Então, eu não posso ter um terceiro ponto aqui em que uma órbita vai interceptar o L1. Né? Tá. Não, ok. Tá. Porque o meu. Que eu tô numa vizinhança.
É. Então, o caso que sobra é a gente ter a diferença dos ângulos igual a π. E tá, então a gente vai assumir isso, que a diferença dos ângulos é igual a π. Tem uma coisa que me deixou em dúvida aqui nessa parte, mas depois eu volto nela. Tá, então a gente assume que a diferença dos ângulos é igual a π. E a gente vai associar a essas duas órbitas dois números. M, o número de pontos tangentes interiores, e N, o número de pontos tangentes exteriores. E o vetor nesse caso vai ser tangente, a órbita L1. Na figura aqui, para ficar mais claro, quando um ponto é tangente exterior, quer dizer que a órbita faz isso aqui. Ela fica para fora, mas tangencia esse ponto. E tangente interior, ela faz isso aqui. Beleza? Não, beleza. Tá. Certo. E outra coisa, o MN tem que ser finito porque é f analítico, né? Se eles não fossem finitos, teria ponto de acumulação e a função teria que ser identicamente nula para algum lambda. Eu não entendi o que é MN ainda. M é o número de pontos tangentes interiores. Esses pontinhos aqui onde as órbitas tangenciam exteriormente. Esse pontinho aqui. O total desses pontinhos é M. Mas órbitas de quem? Órbitas associadas a L2, a lambda 2. E essa órbita fechada de lambda 1. Isso, essa é L1 do começo, né? Aqui é L2 Isso. E aqui é L1. E aí você tá pegando os pontos tangenciais vindo do campo 2. Isso. Ok. Então, MN são finitos, né? Porque F é analítica. E MN vão ser... O que acontece quando você tem tangência, assim, né? Quer dizer que os vetores são iguais. Se você tivesse vetores coincidindo em toda a órbita, você teria uma órbita que coincide. Mas no começo, não sei se eu falei isso, a gente assumiu a órbita isolada. É só por isso que não precisa ser igual, né? Porque se você tiver... Tá. Bom, enfim. E se você tiver uma outra órbita coincidindo com L1, essa órbita ia cruzar L2, né? Só que você ia ter duas órbitas do lambda 2 se interceptando, mas as órbitas de um mesmo sistema não podem se interceptar, né? Porque as órbitas de um sistema só são sempre disjuntas, certo? Sim. Ok. Daí... Mas só que MN, eles têm essa relação em que M é igual a N mais 1. Porque se você pegar a figura, você vai ter que intercalar esses pontos de tangência interior-exterior, porque o campo, o ângulo, ele está rotacionando, né? Porque é um campo vetorial rotacionado. E se você tivesse dois consecutivos interiores, o ângulo não teria rotacionado nesse caso, né? Faz sentido? Sim. Né? Tá. Como ele vai girando, né? Conforme você anda pela curva, ele tem que ter, alternar entre entrar e sair, assim, né? E aí eu vou ter sempre essa relação, quer dizer, nesse caso vai ser a relação M igual a N mais 1,
porque eu sei que aqui no meio vai ter que ter um ângulo π. Então, eu vou ter que ter uma tangência... eu vou ter que ter pelo menos uma tangência aqui no meio. Tá. Agora, o que eu vou fazer é criar umas curvas para fazer uma construçãozinha auxiliar, assim. Eu posso, por exemplo, usar esse segmento L3, que é esse arco aqui, que vai de B2 até B1, e tá um tanto próximo do L2, que é esse arco aqui, que vai desse ponto, que seria o A2, deve estar mais perto, até esse ponto que é o A1. Eu posso encontrar essa curva porque as órbitas elas se comportam de um jeito parecido, perto umas das outras. Então, eu consigo encontrar isso aqui como um pedaço de órbita do campo F lambda 2. Faz sentido? Calma, a L3 é uma curva perturbada de L2. Pode falar assim. E quem que é essa curva tangenciando L2? É uma perturbada de... Isso aqui deve ser um L2 estrela, mas é só completando essa curva aqui por uma curva tangente. Tipo, não é órbita de ninguém isso aqui. Eu vou falar dela depois. Ok. Não. Só a L3, que é um pedaço de órbita. Aí, e tem o L2 estrela, que é aquele complemento, né, dessa parte aqui. Só para completar esse círculo aqui. Círculo, né? Certo. Se vocês quiserem ver a construção mais certa, vocês podem caçar aqui e me mostrar depois, porque eu não achei esse livro nem em inglês nem em português, só tem acho que é japonês, não sei. Tá. Mas dá pra acreditar que é construtível porque é tudo analítico, assim, tipo, você tá ligando pontos, basicamente. Certo. Agora, repara que esse pontinho aqui, ele tem um negócio chamado índice de Poincaré. E agora que eu vou usar a Wikipédia. Eu consigo associar a pontos críticos de um sistema uma coisa chamada índice de Poincaré, esse índice aqui. E a soma dos índices dos pontos críticos tem que ser igual à característica de Euler da minha superfície, da minha variedade. Nesse caso, a característica vai ser 1, e então a soma dos índices tem que ser sempre 1. E um jeito de calcular esses índices é analisando essas tangências com relação a uma curva fechada. Então, nesse caso aqui, eu sei que o 1 ele vai ser soma de 1 mais meio isso aqui, calculando a característica, calculando a soma dos índices para esse ponto crítico aqui, certo? Porque ele está no interior dessa órbita e eu tenho todas essas tangências. Mas não precisa ser órbita, tá? É só curva fechada. Mas isso significa que se eu somar os índices dessa curva aqui, pegando o L2 asterisco... Calma. Qual que é o disco que você está considerando? É esse disco feito por... Você está aplicando Pocarry-Hopf num disco, né? Isso. E aí você tem Aí qual que é o disco, exatamente? Primeiro eu pego esse disco aqui, que é o do L1, tá, maiúsculo. Tá bom. Eu sei que a soma vai ser 1, e a soma é dada por essa expressão aqui, ó. Volta. Por essa expressão, certo? Mas... Aí o campo que você está considerando é o campo L2. É o campo F2. F lambda 2. Aqui é o F lambda 1, né? Sim, porque as tangências são essas. Isso, F lambda 2. Mas ok.
Mas o Poincaré Hop vale no caso onde o campo é tangente ao bordo? Sim. Vale? Bom, você pode, se não for tangente, você pode pegar, abrir um pouco mais, né? Vai ter problema? Talvez tenha. Não, acho que é só perturbar o lambda um pouco. Aí ele, tipo, mexe um pouco e singularidades. Oi? Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu ver aqui o Poincaré Hop. Qual que é a preocupação com o Poincaré Hop aí? Vale tranquilo, não? O Hugo quer saber se vale pra. Tipo, a minha preocupação é que, tipo, o Poincaré Hop vale para campos que são tangenciais ao bordo. Acho que vale, né? O problema é não se anular, né, no bordo, né? Acho que Vale. esse é o problema dele. Vale. Vale, né? Vale. Não, é besteira minha, então. Tá. Então, o que eu consigo fazer é pegar esse L2 de forma que não tenha nenhum ponto de tangência nesse pedacinho e nesse pedacinho. Então, eu vou ter outro disco com as mesmas tangências e a mesma soma dos índices, né? Porque a expressão é a mesma. M é aquela expressão lá estranha. A expressão é igual. Então, eu teria que ter uma soma valendo 1 também, para esse disco aqui. Só que isso quer dizer que eu tenho que ter pelo menos um ponto crítico dentro desse disco. Porque senão eu teria uma soma valendo 0, certo? Certo. Hugo? Eu não entendi o que você fez. Como as tangências são as mesmas, tipo M e N aqui são iguais, porque eu peguei um L2 de forma que nesse pedaço e nesse pedaço não tem nenhum ponto de tangência, eu sei que a soma. Entre B1 e B2 não tem pontos de tangência? Não. Nesse pedaço aqui, Aí você pegou uma curva que joga uma singularidade para fora. isso. Entendi. E então eu sei que o índice aqui teria que ser o mesmo, que é 1. Só que se esse índice é 1, eu teria que ter um ponto crítico aqui dentro, certo? Só que isso é uma contradição, porque as duas órbitas circundam os mesmos pontos críticos, então o ponto crítico teria que estar aqui, no caso. E aí a gente acabou a prova, porque isso não pode acontecer. Ok. Uhum. É, é isso. Eu não coloquei muita coisa porque achei que ia demorar bastante para falar disso. Mas era só para dar um exemplo de que tipo de teorema em relação, que tipo de coisa útil dá para encontrar com essa definição e tal. E o próximo teorema, que é o mais interessante, deixa eu abrir ele aqui. É o que eu tinha falado da última vez. Que é esse aqui que fala do comportamento das órbitas, né, com relação ao lambda, né, como que o lambda crescer ou diminuir vai influenciar nos ciclos limites e tal. Mas a prova dele tem os pré-requisitos, então por isso que eu não coloquei. Mas é bonitinho também. É, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Alô? Pessoal, tem mais alguma Não tô ouvindo. pergunta que vocês querem fazer? É aqui que aconteceu, assim, a Maíra provou o teorema, eu fui buscar sushi. Aí qual que é o teorema seguinte? Você foi Desculpa, buscar pessoal. sushi aonde exatamente? Era aquele teorema. Você provou o lema da interseção, aí você ia mostrar alguma coisa. Eu só ia falar daquele teorema da última vez que eu mostrei para vocês. Como que os ciclos limites se relacionam com o decrescimento do lambda. Que é esse aqui, ó. Teorema 2.2. O que você mostrou agora é que, tipo, ou eles... Ou tá um inteiramente contido no outro, né? Ou eles coincidem... Igual, assim, né? Justo. Mas o que é mais interessante para mim, que eu quero saber do comportamento dos ciclos limites, é esse teorema 2.2. Só que a prova dele envolve uns pré-requisitos, por isso que eu não falei dele. Mas é legal também. Tipo, não é tanto pré. O que você provou é tipo uma versão baby desse geral. Não. É outra história. Ok. Mas a gente usa... Pode falar. Não, prossiga, por favor. Eu ia falar que a gente usa o outro teorema nessa prova. E a gente usa outro teorema também. Mas tem uma coisa que eu não entendi. O que isso tem a ver com polinômio? Com o estudo dos ciclos limites de polinômio? É porque o caso em que P e Q são polinômios também pode cair nesse caso de campos vetoriais rotacionados. E aí a gente consegue estudar ciclos limites de campos polinomiais. Inclusive mas, tipo foi por assim, isso. Mas seu polinômio vai depender de um parâmetro? Você vai pegar uma família de polinômios, assim? Pode ser. É que assim, o que aconteceu no meu caso foi que eu tinha um sistema polinomial e eu precisei perturbar ele um pouco, variando com relação a um parâmetro. E aí eu precisava saber o que acontecia depois dessa perturbação. Já. Não, legal. Entendi. A origem do mal. Legal. É isso, galera. Mais perguntas, pessoal? Comentários? Vamos agradecer a Maíra. Ei, Maíra. Obrigado, Maíra. Obrigado, Maíra.